Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Laiane, me confirma, por favor, se você está ouvindo o meu áudio. Aí. Minha voz tá meio rouca. Ai, obrigada, meu bem. Que bom. Hoje eu não tô podendo forçar muito a voz. Boa noite, Anne. Que bom ter você aqui. Sejam bem-vindas. Atrasei um pouquinho, mas vamos nessa. Hoje a nossa leitura vai ser Lucas 10. Se quiserem pegar, deixa eu só ver o Nick aqui, que ele tá arrumando a cama. Gi, tô começando aqui, viu? Gi, tô começando aqui, viu? O quê? Começando a live. Pronto. Vamos nessa. Então hoje nossa passagem da live A Mesa Cura é o nosso terceiro episódio da série, né? E vamos trabalhar a passagem de Lucas 10. Eu vou começar hoje lendo essa passagem. E ela é sobre a visita de Jesus e os seus discípulos à casa de Marta, de Maria, duas irmãs. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Marta escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Foi engraçado quando, hoje de manhã, enquanto eu lia essa passagem, tinha uma pessoa aqui em casa, me ajudando na parte de organização. E aí ela chegou e, à medida que eu lia a passagem, ela me chamava para resolver alguma coisa, ou para conseguir algum material que ela ainda não tinha em mãos, e aí eu tinha que interromper a leitura e pegar, ou para fazer algum tipo de questionamento. Então eu parava a leitura e ia dar providências a essas demandas. Quando eu me dei conta do que estava acontecendo, eu percebi que eu estava agindo e fazendo exatamente o que Marta tinha feito na passagem. E a reflexão que eu quero trazer hoje na live, né, da série A Mesa Cura é justamente essa. Em muitos momentos da nossa vida, somos Marta. Né? Somos mais Marta, de estarmos ocupadas com as atribulações, com as demandas, com as coisas a fazer. Nos deixamos tomar por aquilo que não é o essencial, do que Maria, que está sentada aos pés do Pai. E com base nisso, nas nossas decisões, traçamos inúmeras justificativas. Mas não é sobre as justificativas que eu quero falar hoje. É sobre sermos Marta. Né? E por que é tão desafiador assim ser Maria, né? Sermos Maria, por exemplo? Primeiro porque nós temos a equivocada crença de achar que precisamos dar conta de tudo, precisamos ter
controle sobre tudo e precisamos ser responsáveis por tudo. A partir do momento que eu tomo todos esses três, só esses três fatores como verdade, eu ajo como a Marta. Então me coloco aos pés do Senhor e não tomo pelo que é realmente essencial, porque eu facilmente me deixo ocupar por outras coisas que possam vir e que estão ao meu redor e que requerem de mim, requerem da minha presença, requerem da minha intervenção, porque eu preciso resolver, porque eu preciso dar conta, porque eu preciso ter o controle sobre aquilo que está acontecendo, né? E aí, o que eu quero dizer com isso é que, no fundo, ainda que Marta não tenha se colocado aos pés do Senhor, ela não é uma pessoa, assim como nós não somos. Essa atitude, esse comportamento não reflete quem somos, reflete como, na verdade, nós estamos, né? Então, a partir do momento em que eu percebo que eu estou como Marta, né? Estou com uma atitude parecida com a de Marta e não tanto com a de Maria, isso para mim é um alerta. Quer dizer que eu estou olhando mais para aquilo que não é tão essencial e menos para aquilo que é essencial. Então me chama a atenção. Para onde realmente eu devo olhar? Eu devo olhar para o que é o essencial ou devo olhar para aquilo que não é essencial, mas que requer a minha atenção a todo momento e de forma imediatista? Então isso serve de alerta. Para onde eu estou direcionando o meu olhar? E a partir do momento que esse alerta existe, isso me permite mudar a minha postura ou o meu posicionamento diante de tudo isso que está acontecendo. Então, quando eu penso em tudo o que aconteceu, bem, Marta veio correndo dar conta de tudo que estava na casa, né, para receber Jesus e os seus discípulos. Não se preocupou em ficar do lado dele, se preocupou em dar conta, em atender aquilo que ela acreditava ser a necessidade deles. E aí eu me pergunto, por que ela fez isso? Da mesma forma que eu me perguntei, por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo? Por que eu estava parando a leitura do Evangelho, né, para atender a uma demanda que vinha de fora? Porque eu simplesmente não foquei na leitura da passagem e abstraí todo o resto. Porque eu precisava dar conta de tudo. Porque eu entendia naquele momento, eu não vou dizer como Marta, mas eu, Mariana, naquele momento eu entendi que, na verdade, a necessidade daquela pessoa que estava aqui em casa era aquela. Era de me ter por perto para tentar norteá-la. Mas esse é um entendimento meu. Então, o entendimento meu me fez supor a necessidade do outro. E é para isso que eu quero chamar a atenção. Eu preciso aprender a dizer não àquilo que eu acredito ser a necessidade do outro, que pode não ser. Eu tenho uma ideia de que ele precisa disso, mas não necessariamente pode ser que seja essa a necessidade dela, daquela pessoa, entende? Então há uma diferença entre o que o outro realmente precisa e entre aquilo que eu acredito que o outro precisa. E assim como Marta acreditou que Jesus precisava ser alimentado, eu acreditei que aquela pessoa que estava aqui em casa precisava da minha assistência, quando na verdade aquele era o trabalho comum dela a todo momento, né? E o que é interessante dessa história de Marta e de Maria é que Marta acreditou que Jesus precisasse ser alimentado. Mal sabia ela, deixa eu consertar o microfone aqui. Mal sabia ela, na verdade, que quem precisava ser nutrida era ela.
Então, o interessante da história de Marta e de Maria é justamente isso. Ela tomar o que ela acreditava como necessidade de Jesus de alimentar ele, mas na verdade ela era para ser alimentada. E foi isso que ele falou sobre a boa parte, sobre a boa porção. Era se voltar para ele, o alimento vivo ali presente. Isso é o essencial. Focar naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente deveria ser a minha prioridade. E não o restante. Né? Quantas vezes aqui não já deixamos, né, de nos deixar por aquilo que nos cerca? Houve uma época que eu trabalhava na faculdade, coordenando um curso de graduação. E aí, o que acontecia? Muitas pessoas vinham. É urgente, é urgente, é urgente, é urgente. E tinham tantas urgências que não se sabiam nem por onde começar. E aí, certa vez, eu li uma frase na internet que era assim: urgente é tudo aquilo que não é providenciado em tempo. Eu imprimi essa frase, recortei, colei e coloquei atrás, na parede, assim, atrás de mim. Para todo mundo que chegasse na sala, lesse logo de cara. Então, aquilo não foi providenciado da melhor forma, aquilo não foi providenciado em tempo. Será que realmente é urgente? O que é urgente para você é urgente para mim? Né? Então, são reflexões que eu quero trazer essa noite. Até que ponto eu preciso deixar o meu alimento vivo aqui, a minha perspectiva de nutrição, por meio do Cristo, para atender aquilo que eu acredito ser a necessidade do outro, ou para atender a expectativa do outro. Para onde realmente eu devo olhar? Para aquilo que é essencial, ou para aquilo que o outro acredita que é essencial para mim naquele momento? Né? Então é sobre isso que eu percebi enquanto eu lia o Evangelho da passagem de Lucas sobre Marta e sobre Maria. Né? Jesus era o alimento vivo naquele momento e ela não parou para consumi-lo. Ela não parou para se dedicar o seu tempo naquele usufruto daquele alimento, né? Mas, deixa eu olhar aqui. Eu vou colocar o óculos que eu tô com o meu resumo e eu não tô conseguindo enxergar a distância, gente. Esse é um problema. Acontece que muitas vezes a gente quer dar aquilo que a gente não tem. Eu só posso dar quando eu tenho. Eu só posso nutrir quando eu sou nutrida. Marta, ela não estava se permitindo ser nutrida. Ela não estava se permitindo receber aquela nutrição. E muitas vezes nós, enquanto mães, enquanto mulheres, temos essa certa tendência de não nos permitir nutrir. E sim, nutrir. Sermos nutridas, né? Mas sim, nutrir. Então, eu não me permito ser nutrida, mas eu quero nutrir. Isso causa um desequilíbrio. Porque a partir do momento que eu não tenho e que eu não sou saciada desse alimento, não sou nutrida, como é que eu posso dar algo para aquele que realmente precisa de mim? Né? Seja meu filho, seja meu marido, seja qualquer pessoa que convive comigo que precise realmente ter acesso a algo que eu tenha e algo que eu possa dar. Então, antes de tudo, antes de eu dar a minha boa porção, a minha boa parte, eu preciso me permitir receber essa boa parte. Né? E a mesa, ela não é posta. Aqui voltando à nossa live da mesa cura, a mesa ela não é posta só quando você coloca os pratos sobre ela. Ela não é posta quando você coloca a melhor louça. Ela não é posta quando você simplesmente coloca aquela refeição linda e maravilhosa, diferente, gourmetizada sobre ela. Ela é realmente posta quando ela se torna um local de presença. E por mais coisas que Marta fizesse para suprir aquilo que ela entendia como a necessidade de cada um daqueles naquele ambiente,
ela não conseguia estar presente, porque a falta da nutrição não permitia ela estar presente. E aí, quando eu transponho isso para dentro da minha casa, não adianta eu colocar uma mesa posta se eu não estou presente nessa mesa. E se eu entendo que a família, a minha família, precisa me consumir para assim se sentir nutrida, porque a nutrição não é só do corpo físico, eu preciso entender que eu preciso também estar presente. E eu preciso estar presente e nutrida, para então nutri-los. Seja meu filho, seja meu companheiro, meu esposo, quem for. Que compartilhe comigo daquele momento. Então eu preciso realmente me sentir alimentada para conseguir alimentar. Isso é o estar pronto. É isso pôr a mesa. A mesa só está posta diante da presença. E o resto é uma consequência. É como se fosse uma fileira de dominós. E cada o primeiro dominó cai e derruba os subsequentes. A sua nutrição vai desencadear uma série de ações. É com isso que você tem que se preocupar no primeiro momento. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso à frente. Qual é a repercussão do nutrir-se, né? E não só do nutrir. Então, quando eu tenho essa perspectiva, quando eu tenho esse pensamento de que a mesa posta é a mesa posta também com a minha presença, e que a minha presença eu simplesmente nutro aqueles que estão ali comigo, eu entendo que eu tenho uma unidade ali. Existe uma conexão de pessoas que compartilham um momento, que não discutem e não destroem relações, mas sim constroem relações, porque todos estão em torno de uma mesa, compartilhando, trocando de um alimento que não é só físico, mas de um alimento também que é almático e espiritual. E por isso a presença é importante. Porque você pode nutrir o corpo físico, mas a fome ela pode coexistir ainda no corpo almático e espiritual. Então a nutrição ela precisa ser completa em corpo e alma. E só a presença garante esse nutrir a mesa. Uma determinada vez eu ouvi uma pessoa falando assim que a mesa é uma assinatura, a mesa é a assinatura de Deus, do amor de Deus. É como se ele registrasse ali, né? Filha, tudo é teu e está à tua disposição. E é literalmente isso. Porque quando eu entendo que tudo que está à mesa, no momento em que ela está posta, com carinho, com zelo, com dedicação e com presença, tudo, absolutamente tudo ali foi criado por ele. As pessoas que estão ali, os itens que estão compondo, as palavras que saem, o alimento que não é do corpo físico. Então ali está um momento em que eu tenho a verdadeira prova da providência divina. Então tudo está sendo suprido. E por isso eu entendi o que ela quis dizer quando a mesa é a assinatura do amor de Deus. Porque tudo ali é tua criação. É a criação dele. Né? E quando a gente tem esse entendimento de que tudo ali é a criação dele, de que eu estou nutrido e presente para conseguir nutrir aqueles que estão ao meu redor, tudo flui, tudo muda. As relações dentro de casa mudam. O desencadear das ações dentro de casa muda. A perspectiva do meu companheiro muda. A perspectiva do meu filho muda. E eu consigo realmente viver em unidade ali, no lar. Né? Construindo juntos. Infelizmente, essa é uma prática que não tem sido muito comum hoje em dia. De você compartilhar este momento em casa. Só em festejos, comemorações,
que podem ser fora de casa. E quando são dentro de casa, geralmente não tem essa profundidade. Fica num campo de superficialidade, em que essa relação ela não é aprofundada, a nutrição não se torna efetiva, não se torna completa. Então, se eu entendo que eu estou nutrida e que agora eu posso nutrir, nesse momento em que eu compartilho esse ambiente de unidade com as pessoas que estão à minha mesa, na minha casa, no meu lar, é um momento de usufruto, em que eu desfruto de tudo que está sendo ali servido, da companhia, do alimento, da palavra, da troca, da presença. Aquele momento vai criar uma experiência e um momento, uma lembrança, uma memória na vida da sua família, na vida do seu filho, principalmente se ele for pequeno. Às vezes, quando a gente se reúne à mesa, fazemos muita troca de conversa e jogos aqui em casa. E aí, depois que a gente termina a refeição, B sempre traz ou uma necessidade de ouvir uma história ou uma brincadeira, né? Lagarta pintada, não sei se vocês conhecem, né? Lagarta pintada, jogo do dedão, aquele de quem pega o dedão. Então, são memórias que fazem com que ele permaneça mais tempo ali e a gente consiga realmente conversar, dialogar, entender qual é o momento que ele tá, o que é que ele precisa, né? É o momento de sorrir, é o momento de gargalhada, de dar risada, de troca e de presença. Isso é o nutrir. Por isso que a mesa posta ela é tão importante, ela é sim uma ferramenta de cura. Então, em resumo, quando eu me permito receber, eu me nutro. Nutrida, eu consigo agora receber o outro, porque eu já recebi aquilo que eu precisava. E a partir do momento em que eu recebo esse outro, eu consigo nutri-lo. Porque nutrida, eu consigo nutrir o outro. Eu dou aquilo que eu já tenho, né? E aí fica um ciclo. Nesse momento em que eu nutro o outro, com a minha presença, eu também sou nutrida. E é um ciclo interminável de nutrição, onde um agrega sempre alimento à vida do outro, né? Então, às vezes, a gente tem aquela crença de que o belo é algo tão distante, que o belo é uma obra de arte em um determinado museu, que o belo é uma música, uma ópera, um musical, um teatro, algo mais distante, ou aquele jardim lindo naquele país lá. Mas a gente não se dá conta de que o belo está próximo. E quão belo é você proporcionar à sua família a experiência da mesa e criar com ela memórias desse momento. Entender de que o belo é cada detalhe que você se preocupou em colocar ali, porque vai estimular a presença de todo mundo ali. Vai chamar a atenção. Nossa, que bonito. Uma mesa diferente hoje. O que é que está acontecendo? É aniversário de alguém, né? É aniversário de alguém? É alguma data especial? Alguma data comemorativa? Não precisa ser uma data comemorativa ou uma data especial para se colocar uma mesa bem posta. E bem posta não é luxo. É presença. É diferente. Tudo que a sua família precisa, tudo que nós precisamos é de presença. Não só da mesa posta material, mas da presença de cada um ali. Isso. A mesa é cura, restauração, união, conexão e presença. A mesa é uma ferramenta extremamente importante de cura. E esse hábito é importante de ser resgatado. Porque ali muita coisa é descoberta, né? Muitas percepções, muitos momentos, muitas relações. Hoje a mesa ela pode ser um local de destruição, porque as pessoas discutem a relação na mesa. Não. Ali eu tenho que entender que cada um tem o seu lugar. Ali eu entendo que existem limites.
Ali eu entendo que eu posso servir e ser servida. Ali eu entendo que eu nutro e que eu sou nutrida. Ali eu entendo como é bonito entender que o outro tem diferenças, gostos, particularidades que eu não tenho. A individualidade de cada um. A mesa posta é um movimento que é extremamente rico ao se fazer em casa, ao ser resgatado, porque efetivamente ela permite a cura, né? E aí, uma coisa que eu quero trazer aqui, e que eu trouxe em todas as lives até então é, tudo bem, conversamos, entendemos que a mesa é um local extremamente importante, traz o belo, traz a presença, traz a conexão, traz o divino. Mas na prática, como é que eu coloco isso no meu dia a dia? Porque assim, meu ritmo é acelerado, eu não tenho tempo de comer em casa. E como é que eu vou trazer isso para minha realidade? Porque até então parece ser impossível, parece ser distante e utópico. Não cabe no meu dia a dia. E aí eu vou dar aqui três sugestões de coisas a fazer, né? Uma delas, extra, eu já dei nas lives anterior, que a primeira é começar a fazer esse movimento. Independente de quantas vezes no dia você fizer, ou na semana você fizer. E a outra é constância nesse movimento, para que esse movimento realmente permaneça nutrindo, até chegar ao ponto de todo mundo ter este costume, este hábito. E de perguntar, poxa, hoje tem? Aí eu quero voltar logo para casa porque hoje tem. É o movimento da mesa posta, que como eu falei, não é só colocar utensílios e comida sobre, mas é trazer a presença de cada um sobre ela, nela, naquele momento, naquela ocasião, né? E a primeira ação que você pode ter é trazer a consciência, mas não só a consciência, a vivência, a prática, uma hierarquia básica. Deus, eu e o outro. Se eu entendo essa hierarquia, eu consigo resolver 99,9% das questões, das dificuldades. Porque a partir do momento em que eu coloco Deus, o meu divino em primeiro lugar, e acima de tudo e de todos, eu entendo que é Ele a minha fonte principal. É Ele que me nutre, essencialmente. Se eu entendo que é Ele que me nutre, eu também entendo que Ele é o meu Pai. É aquele provedor, é aquele que me dá o que eu preciso. E isso me alimenta. E isso me faz ocupar o lugar de filha dele. Ou seja, eu tenho o meu lugar certo à mesa, porque eu sei efetivamente quem eu sou. Não há dúvidas com relação a nada. Se eu sei quem eu sou, e se eu ocupo o meu lugar, eu consigo usufruir daquilo que me serve e daquilo que eu tenho acesso, que é a graça, que é a graça divina. Então, só no primeiro, eu já tenho uma resolução grande de tudo. Se eu entendo que eu sou o segundo, eu entendo claramente que eu posso ser nutrida, que eu devo ser nutrida para então nutrir. É um movimento que é automático e que gera o equilíbrio. Não há quem dê se não tem. Se eu dou sem ter, eu caio. E não dou, ainda que eu acredite que eu esteja dando. E só assim o outro vai poder ser também nutrido e alimentado. Então, se eu entendo a hierarquia, Deus, eu e o outro, eu consigo reconhecer quem sou, ocupar o meu lugar à mesa, acessar a graça de Deus, me nutrir e nutrir o outro, efetivamente. Isso é tão rico. Isso é tão rico e tão glorioso. E é onde se institui o belo e o divino ao mesmo tempo. O segundo ponto, se conheça.
Muitas vezes nós vamos nos justificar. Eu não vou fazer isso porque isso. Eu vou colocar uma causa sobre a minha ação. Uma justificativa sobre a minha ação. Agora sim, o problema não é eu dizer sim ao outro. Sim, eu não vou colocar a mesa. Ele não quer, não tá adiantando, não tá fazendo nada. Então eu vou dizer sim, eu não vou colocar mais não vou gastar mais esse tempo, essa energia, eu não vou despender mais essa força para isso, porque não tá adiantando, ninguém está aderindo, ninguém está participando. Não há presença, isso tá me desgastando. Mas na verdade, você não tá dizendo sim ao outro, você está dizendo não para você mesma. E esse é o problema. Você dizer não para si. E muitas vezes dizemos não para nós mesmas, em detrimento de um sim para o outro. Percebe? Percebe o quão isso é delicado? Não saber dizer não, quando na verdade a pessoa para quem você diz mais não é você mesma? Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu quero trazer, ele é mais prático. Planejamento. Como eu contei no início da live, havia uma pessoa aqui em casa que veio para me ajudar na parte da organização. Ela precisava de produtos. Ela não veio à toa. Ela veio num dia e numa hora programada. Eu poderia ter me planejado para isso e dito para ela, olha, todo o material está aqui. Está faltando alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? Eu vou precisar me ausentar por um determinado período e eu vou precisar que você não entre em contato comigo nesse período. Depois que eu finalizar, aí sim, você pode me procurar. Isso é um tipo de planejamento. Mas muitas vezes não há planejamento. E isso foi um exemplo bem esdrúxulo que eu dei aqui agora, tá? Mas foi um exemplo que aconteceu comigo hoje, no caso. Mas a falta do seu planejamento leva a você ser o planejamento do outro. Como dizem, a agenda do outro. Você passa a ser o que o outro planeja e não o seu planejamento. E mais uma vez, é você dizendo sim para o outro e não para você. Então o planejamento, ele é importante. Agora eu só consigo planejar se eu entendo a hierarquia inicial, Deus, eu e o outro, e vivencio isso na prática, a cada instante. E se eu me conheço, se eu consigo me conhecer, se eu me conheço, eu entendo todas as minhas crenças, tudo que me leva à justificativa, tudo que leva a dizer sim, tudo que me leva a dizer não. Então é sobre isso. Finalizando aqui a minha fala, toda a honra, toda a glória a Ele, sempre. Eu quero agradecer a presença de cada um nessa live. Lete, André, Alcides, Gabi, Palominha, Lide, Delci, minha mãe, como sempre, Anne, Laiane, bem a todo mundo que entrou. Eu espero que essa palavra alcance onde você precisa. Um beijo.